Então, a gente vai começar aqui a falar sobre os mecanismos das doenças infecciosas. Vamos estudar isso. Então, esse livro que eu estou usando é esse livro aqui, Fisiopatologia, 6ª edição, Carol Madison Porter. E o capítulo que escreveu foi Michael Dunn. Vamos lá. Como vocês podem ver, a gente vai ver a parte de doenças infecciosas, a terminologia, os agentes das doenças infecciosas, prions, vírus, bactérias, rickettsia, clamídia, ehrlichia e coxiella, né? Fungos parasitas também. Aí na parte de mecanismos de infecção, a gente vai ver a epidemiologia, porta de entrada, né? Penetração, contato direto, digestão e inalação, fonte, os sintomas, evolução da doença, o local de infecção, fatores de virulência, como toxina, fatores de aderência, de evasão e invasivos. E a parte de diagnóstico e tratamento dessas doenças, né? O tratamento com antimicrobianos, imunoterapia e intervenção cirúrgica. Tá. Aí vamos ler juntos, né? Ele vai falar aqui. Todas as criaturas vivas têm como 2 objetivos básicos na vida: sobrevivência e reprodução. Esse princípio aplica-se tanto aos seres humanos quanto aos membros do mundo microbiano, como as bactérias, vírus, fungos e protozoários. Então, para alcançar esses objetivos, os organismos têm de extrair do ambiente nutrientes essenciais ao crescimento e proliferação. Para incontáveis organismos microscópicos, tal ambiente é o corpo humano. Normalmente, o contato entre os seres humanos e micro-organismos é acidental e, em certas situações, pode beneficiar efetivamente ambos os organismos. Em circunstâncias extraordinárias, porém, a invasão do corpo humano por micro-organismos pode ter consequências prejudiciais e potencialmente letais. Então, as consequências dessas invasões são coletivamente designadas como doenças infecciosas. Então, isso aqui foi uma introdução que ele fez, né? Falou lá dos hábitos de vida, muito superficialmente. Eita, passando. Então vamos lá, sem enrolação. Doenças infecciosas. Então, após ter completado esta seção desse capítulo, a gente vai ser capaz de atingir os seguintes objetivos: definir os termos, o que é um hospedeiro, o que é uma doença infecciosa, uma colonização, a microflora, virulência, patógeno e saprófita, né? E depois descrever, né, o conceito de interação hospedeiro e micro-organismo, usando os conceitos de comensalismo, mutualismo, relações parasitárias. Depois, saber as características estruturais e mecanismos de reprodução dos prions, vírus, bactérias, rickettsia, os organismos clamidiae, fungos e parasitas. Vamos para a terminologia. Beber um pouco de água, né? Terminologia. Então, todas as disciplinas científicas evoluem com vocabulário característico, e o estudo das doenças infecciosas não é exceção. Então, a maneira mais apropriada de abordar esse tema é uma breve discussão da terminologia que é usada para caracterizar as interações entre humanos e micróbios. Então, qualquer organismo que é capaz de suprir as necessidades nutricionais e físicas de crescimento de outro organismo, a gente designa como hospedeiro. Então, esse capítulo aí, o termo hospedeiro vai designar comumente seres humanos que mantêm o crescimento de micro-organismos. E o termo infecção vai descrever a presença e multiplicação de um organismo vivo sobre o hospedeiro ou dentro dele. De forma ocasional, esses termos infecção e colonização são usados como sinônimos. Vamos lá, concepção errônea, que a gente vê comumente aí, né, deve ser desfeita. Nem todas as interações entre os micro-organismos e seres humanos são prejudiciais. As superfícies interna e externa expostas do corpo humano, né, claro, são normal e inofensivamente habitadas por uma multidão de bactérias, que são chamadas de forma coletiva de microflora normal. Aí a gente vai ter isso aqui na tabela 17.1, que está aqui, depois a gente vai ver ela melhorzinha.
Então ele vai continuar falando o quê? Que, embora essas bactérias colonizadoras obtenham nutrição e abrigo, o hospedeiro, né, como homem, não é afetado adversamente pela relação. Uma interação como essa a gente denomina de comensalismo, e os micro-organismos colonizadores são às vezes designados como flora comensal. Então, o nome da relação é comensalismo, e esses micro-organismos, né, que é a microflora normal, a gente chama de flora comensal. E esse termo, o termo, né, mutualismo, é aplicado a uma infecção em que o micro-organismo e o hospedeiro obtêm benefícios com a interação, né? Já no comensalismo, só um obtém o abrigo e a nutrição, né? O outro não tem benefício, assim. Quando os dois têm benefício, a gente chama de mutualismo. Então, certos habitantes do trato intestinal humano, por exemplo, extraem os nutrientes do hospedeiro e secretam, né, uns subprodutos metabólicos vitamínicos que são essenciais, como por exemplo a vitamina K, por exemplo, né, que ele deu, que são absorvidos e usados pelo hospedeiro. Aí tem uma relação parasitária, né, que ele vai descrever aí, uma relação, né, parasitária, vai ser aquela em que somente o organismo infectante vai se beneficiar da relação. Então vamos lá. Se o hospedeiro vem apresentar uma lesão ou dano patológico com resposta à infecção parasitária, em resposta nessa infecção parasitária, o processo a gente designa como doença infecciosa. Então, continuando aqui, né? A gravidade de uma doença infecciosa, né? Ela pode variar de leve acarretando risco de vida para o indivíduo, né? De leve e até acarretando risco de vida para o indivíduo. Vai depender de muitas variáveis, como a saúde do hospedeiro, pela ocasião da infecção, né? E a virulência também, que é o potencial de produção de doença do micro-organismo. Então, um grupo selecionado de micro-organismos designados como patógenos é tão virulento que raramente são encontrados na ausência de doença. Então, felizmente, há muito poucos patógenos humanos no mundo microbiano, né? Numerosos micro-organismos são saprófitas, inofensivos, organismos de vida livre que crescem em material orgânico morto ou em deterioração no ambiente. Então, todos os micro-organismos, até mesmo saprófitas e membros da flora normal, eles podem ser patógenos oportunistas, capazes de produzir uma doença infecciosa se a saúde e a imunidade do hospedeiro tiverem sido gravemente enfraquecidas pela doença, inanição ou até terapia médica. Então vamos dar uma olhadinha na tabela. Na tabela ele vai falar aqui, ó, localização e variedade da microflora humana normal não patogênica. Aí aqui a gente tem a área, os locais, as bactérias que compõem, são gram-positivas ou negativas. Então, trato respiratório superior, aí eu tenho boca, nariz, nasofaringe e garganta. E aí a gente tem tanto gram-positivas na boca e no nariz, como gram-negativas lá também. Na nasofaringe, gram-positivas aeróbias e anaeróbias, e gram-negativas também, aeróbias e anaeróbias, né? Agora vamos para o trato respiratório inferior, né? Composto por laringe, traqueia, pulmões. Nós não temos gram-positivas e nem gram-negativas habitualmente, né? Não é para ter nenhuma bactéria lá. Superfícies externas, pele, ouvido externo, olhos. A gente tem aeróbicas e anaeróbicas, gram-positivas, né? E tem umas gram-negativas transitórias também. Já trato gastrointestinal superior, estômago, duodeno, esôfago, jejunum, né? Até jejunum. Eu posso ter ali, os pacientes, né? Podem ter também gram-positivos, gram-negativos em pouca quantidade, quase raramente, e transitórios também. Trato gastrointestinal inferior, íleon, cólon,
eu tenho predomínio de anaeróbias, né? Tanto gram positivos como negativos. Trato genito urinário externo, vagina, uretra anterior, né? Raramente, né? Pouquíssimas gram positivos e gram negativos ali na região de vagina, né? Na uretra anterior não tem nada, né? Não é pra ter nada. Nenhuma mesmo. Genito urinário interno, nenhuma. Aí tem exemplo, trompa de falópio, útero, próstata, bexiga, rim, testículo, epidídimo, líquidos corporais também. Sangue, urina, líquido sinovial, líquido peritoneal, não é para ter nenhuma bactéria. Então tudo bem, você já sabe que tem algumas bactérias na boca, nariz, na nasofaringe, né? Não é para ter nenhuma no trato respiratório inferior. Superfície externa, a gente vai encontrar gram-positivas, tanto aeróbicas como anaeróbicas e gram-negativas de forma transitória. E é isso, vamos lá. Vamos continuando. Agentes das doenças infecciosas. Vamos rápido. Os agentes das doenças infecciosas, né, consistem em prions, vírus, bactérias, riquécias, clamídia, fungos e parasitas. Tá. Prions, vamos passar muito rápido por prions. Então, pode tão somente uma proteína causar doença infecciosa passiva de transmissão. Até recentemente, os microbiologistas consideravam que todos os organismos infecciosos tinham de possuir um plano geral genético, né, o genoma, RNA ou DNA, para, né, codificar a produção de proteínas e enzimas essenciais de sobrevivência e reprodução. Os prions, partículas proteicas que não apresentam qualquer tipo de genoma demonstrável, parecem constituir exceção a esta regra, por serem infecciosas e capazes de duplicação. Já foram identificadas algumas doenças associadas a prions, as mais famosas das quais são a doença de Creutzfeldt-Jakob e Kuru em seres humanos, bem como SCRAP e encefalopatia espongiforme bovina ou doença da vaca louca em animais. Tá, então, essas diversas doenças, né, associadas a prions, elas vão produzir sintomas e patologias muito semelhantes no hospedeiro, sendo coletivamente designadas como doenças neurodegenerativas transmissíveis. Todas se caracterizam por degeneração neuronal não inflamatória, lentamente progressiva, que acarreta a perda de coordenação, né, ataxia, demência e morte no período que varia de meses a anos. De fato, estudos recentes indicam que essas proteínas priônicas, denominadas PRP-SC, são efetivamente formas alteradas ou mutadas de uma proteína normal do hospedeiro designada como PRP-C. Então, essa proteína mutada acumula-se em grande concentração nos neurônios e causa a condição tóxica e morte celular. E estudos de transmissão das doenças priônicas em animais demonstram claramente que os prions se replicam, levando os pesquisadores a questionar como é que proteínas podem se replicar na ausência do material genético. E tem uma teoria para isso, né? Que foi proposta aí, que é a interação estrutural na proteína normal, ocasionando duas moléculas PRP-SC. A proteína PRP-SC vai acumular ou se disseminar, né? E a seguir nos axônios das células nervosas e vai causar dano progressivamente crescente nesses neurônios do hospedeiro e incapacitação final dele. Como os prions não têm funções reprodutivas e metabólicas, né, as drogas antibacterianas e antiviróticas atuais são inúteis contra eles. Olha aí, interessante, né? Então agora vamos para o que interessa, né, mais ainda, que são vírus. Vírus. Vamos nessa. Faltou mostrar aqui, né? Aqui também. Então, no trato respiratório superior pode ter algumas micobactérias, parasitas, micoplasma, fungos, clamídia esporoqueta não. Protozoário também pode ter, levedura, enfim. Vamos nessa. Os vírus são os menores patógenos intracelulares obrigatórios. Eles são incapazes de replicação fora de uma célula viva. Não têm estrutura celular organizada, mas têm uma carga proteica ou capsídeo, né, que circunda uma região central do ácido nucleico, que é o genoma, né, de RNA ou DNA. Nunca ambos. Aí tem a figura 17.1. Que vai mostrar uma estrutura básica do vírus aí, que inclui uma carga proteica circundando, que é a carga proteica que vai estar circundando
é uma região central interna do ácido nucleico, que é o DNA ou RNA, que o genoma, né? E aqui vai mostrar que alguns vírus podem ser envolvidos por um envoltório externo lipoproteico, que é esse aqui escurecido. Beleza, já sabemos a estrutura do vírus. Agora vamos continuar. Então, alguns vírus são envolvidos por um envoltório lipoproteico derivado da membrana citoplasmática da célula do hospedeiro parasitado, né? Ele entra na célula, quando ele sai, né? Ele se replica e sai, ele leva esse envoltório da célula que ele acabou de sair, que é uma parte da membrana dessa célula. Então, alguns vírus são continuamente eliminados pela superfície de célula infectada, envolvidos por brotos originados da membrana citoplasmática, né? Os vírus com envoltório incluem membros do grupo dos vírus herpes e dos paramyxovírus, como por exemplo o vírus influenza. Então, o vírus influenza é um paramyxovírus. Então, os vírus têm de penetrar uma célula viva suscetível e usar o maquinário de biossíntese da célula para produzir uma progênie virótica. O processo de replicação do vírus é mostrado na figura 17.2. Cadê a figura? Está aqui, ó, 17.2. Representação esquemática das muitas consequências passíveis de infecção virótica das células do hospedeiro, como a lise celular, poliovírus, liberação contínua de partículas viróticas em brotos ou latência, vírus herpes, né? E oncogênese, papovavírus, né? Então tá aqui, vamos lá. Liberação por brotamento de vírus com envoltório, né? Aqui, vamos lá, vamos escolher célula animal, tá aqui o vírus, núcleo, citoplasma, penetração, remoção da capa, removeu a capa, replicação virótica, replicou, síntese da capa proteica, maturação do vírus e lise da célula do hospedeiro. Aí ele pode reinfectar outra célula, né? Ou essa liberação também por brotamento. E também pode acontecer uma latência, oncogênese e condição maligna. Tá. Então vamos lá. Nem todos os organismos viróticos causam a lise e a morte da célula do hospedeiro durante a replicação. Alguns vírus penetram na célula do hospedeiro e inserem seu genoma no cromossomo da célula do hospedeiro, onde o genoma permanece em forma latente, não passível de replicação por um longo período sem causar doença. Então, sob a estimulação apropriada, esse vírus aí, ele vai apresentar replicação ativa e produz sintomas de doença meses a anos depois. Então, os membros do grupo dos vírus herpes e dos adenovírus são os melhores exemplos de vírus latentes. Então, o vírus do herpes é um vírus latente. O vírus herpes os vírus, né, herpes, consistem nos organismos viróticos da varicela. Preste atenção aqui. Vamos ler esse quadrinho antes. Agentes das doenças infecciosas. Os agentes de doença infecciosa, ele constitui uma gama de micro-organismos não visíveis ao olho humano. Os micro-organismos podem ser separados em organismos eucariotes, fungos, com núcleo limitado por membrana, e procariotes, bactérias, né? Organismos em que o núcleo não está separado. Eucariotes e procariotes são organismos por conter todas as enzimas necessárias para sua replicação e possuir todo o equipamento biológico necessário à exploração da energia metabólica. Os vírus, os menores patógenos, não têm estrutura celular organizada. Eles consistem, isso sim, em uma capa proteica circundando a região central do ácido nucleico, DNA ou RNA, é o genoma, né? Ao contrário dos eucariotes e procariotes, os vírus são incapazes de replicar-se fora de uma célula viva. Parasitas, protozoários, helmintos e artrópodes. Eles são membros do reino animal que infectam outros animais e causam doenças neles, que em seguida transmitem-nas aos seres humanos. Então, continuando de onde a gente parou. Os vírus herpes, eles consistem nos organismos viróticos da varicela e do herpes zoster, que é o cobreiro, né? O famoso cobreiro. Herpes genital também, infecções pelo citomegalovírus, mononucleose infecciosa, vesículas febris e possivelmente sarcoma de Kaposi. Então, olha aí. Vírus herpes vai consistir nesses organismos viróticos aí. Varicela, herpes zoster, que é o cobreiro, herpes genital, infecção pelo CMV, citomegalovírus, mononucleose infecciosa, vesículas febris e possivelmente sarcoma de Kaposi ou de Kaposi.
Em cada uma dessas condições, a retomada da replicação do vírus latente pode produzir sintomas da doença primária, por exemplo, a herpes genital, ou causar uma sintomatologia inteiramente diferente, por exemplo, o cobreiro em vez de varicela. Então, desde o início da década de 80 do século XX, os membros do grupo dos retrovírus têm recebido considerável atenção depois da identificação do vírus da imunodeficiência humana, o HIV, como organismo causador da síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Os retrovírus têm um mecanismo singular de replicação. Após a penetração na célula hospedeiro, o genoma do RNA virótico é inicialmente traduzido a DNA por uma enzima virótica, designada como transcriptase reversa. Então, ele é um vírus que tem em seu genoma RNA, só que aí ele possui uma enzima, que é a transcriptase reversa, e pega esse DNA e traduz ele em DNA. Então, a cópia do DNA virótico é integrada ao cromossomo lá do hospedeiro, ao cromossomo do hospedeiro cópia do DNA, Aqui, cromossomo do hospedeiro e existe em estado latente, beleza? Semelhante ao vírus herpes. A reativação e a replicação exigem reversão de todo o processo. Alguns retrovírus efetuam a lise da célula do hospedeiro durante o processo de replicação. No caso do HIV, as células infectadas regulam o sistema de defesa imunológico do hospedeiro e sua lise, Ou seja, as células infectadas, no caso do HIV, são aquelas células do sistema de defesa imunológico do hospedeiro, CD4. E sua lise acarreta a supressão permanente da resposta imune. Por isso que é uma doença tão grave, gente. Prestem atenção. Além de causar doenças infecciosas, certos vírus têm também a capacidade de transformar as células normais do hospedeiro em células malignas durante o ciclo de replicação. Esse grupo de vírus a gente chama de oncogênico e abrange alguns retrovírus e vírus de DNA, como vírus herpes, adenovírus e papovavírus. Então vamos lá. Os vírus dos seres humanos e animais foram classificados algo arbitrariamente de acordo com várias características, como o tipo de genoma virótico, RNA ou DNA, de hélice simples ou de hélice dupla. E o mecanismo de replicação, se é um retrovírus, que tem transcriptase reversa, como o caso do HIV, Só para citar. O modo de transmissão, se é um vírus transmitido pelos artrópodes, enterovírus, E o tipo de doença produzido, por exemplo, vírus de hepatite A, B, C, D, E, para citar apenas alguns. Beleza, vírus a gente já deu uma passada muito rápida, vamos para bactéria. Vamos lá, bactérias. Isso em 15 minutos só, hein, gente? Bactérias agora. Bactérias, são organismos unicelulares de replicação autônoma. A gente designa como procariotes por carecerem de um núcleo organizado. Em comparação com as células eucarióticas nucleadas, a célula bacteriana é pequena e sua estrutura é relativamente primitiva. Aí ele tem a figura 17.3 aqui, vamos ver. Uma amostra da morfologia microscópica das bactérias, demonstrando a variabilidade de tamanho e forma, consistindo em bacilos. Aqui a gente tem os bacilos. B, Streptococcus. C, Staphylococcus. Olha o formato de caixa de uva. E D, os Diplococcus. Voltando, Então, as bactérias têm aproximadamente o tamanho de uma mitocôndria eucariótica, cerca de 1 micrômetro de diâmetro, e pode ser os ancestrais evolutivos das mitocôndrias. Então, essas bactérias geralmente não têm organelas intracelulares organizadas. E o genoma consiste apenas num único cromossomo de DNA. Muitas bactérias portam transitoriamente os pedaços menores de DNA extracromossômico circular. E aí a gente chama isso de plasmídio, ou plasmidas, E às vezes as plasmidas, vão conter informações genéticas que aumentam a virulência desse organismo, assim como as células eucarióticas, mas ao contrário dos vírus, as bactérias contêm DNA e RNA. Então, a célula procariótica é organizada num compartimento interno denominado citoplasma.
contém o maquinário reprodutivo e metabólico da célula. Aí a gente tem a figura 17.4 aqui, que é uma eletromicrografia com transmissão de cores falsas da bactéria gram-negativa em forma de bastonete, a Escherichia coli, né, que vai mostrar aí a estrutura celular procariótica simples, incluindo o citoplasma, a membrana citoplasmática e a parede celular rígida. Ou seja, aqui a gente tem citoplasma, membrana citoplasmática, parede celular rígida também. Ok. Continuando, né? Então, o citoplasma ele é circundado por uma membrana lipídica flexível, né? Que a gente chama de membrana citoplasmática, envolvida por uma parede celular rígida. A estrutura e a síntese da parede celular determinam se a forma microscópica da bactéria é esférica, né? Se ela é um coccus, helicoidal também, são os espirilos, ou alongada, que a gente chama de bacilos. Então, muitas bactérias produzem uma parede celular constituída de um polímero característico designado como peptidoglicano, né? Esse polímero só é produzido por procariotes, sendo por isso um alvo ideal para a terapia antibacteriana. Que beleza! A gente vai matar a bactéria, vai danificar, né, essa parede celular da bactéria, mas não vai danificar o componente da membrana celular das nossas células. Porque a gente não tem parede celular de peptidoglicano e as bactérias têm, né? Então, várias bactérias sintetizam uma cápsula extracelular constituída de proteínas ou carboidratos. A cápsula vai proteger o organismo de eventuais riscos ambientais, como as defesas imunológicas do hospedeiro. Então, certas bactérias são móveis, em consequência de anexos externos tipo chicote, denominados flagelos. A ação rotatória dos flagelos transporta o organismo por um ambiente líquido como propulsor. As bactérias também podem produzir estruturas em forma de pelos que se projetam da superfície celular, que são denominadas pelos ou fímbrias, né? Que possibilitam ao organismo aderir à superfície, como membranas mucosas ou outras bactérias. Então vamos continuar. Muitos procariotes se reproduzem assexuadamente por divisão celular simples. O número de planos em que um organismo se divide pode influenciar a morfologia microscópica. Quando se divide em cadeias, por exemplo, os cocos são designados, né, como streptococcus. São várias cadeias, né? A gente chama de streptococcus. Quando são em pares, a gente chama de diplococcus. E em aglomerados, chamamos de staphylococcus. Beleza? Em razão do crescimento das bactérias, varia, né, significativamente em espécies diferentes e depende muito das condições físicas de crescimento e da disponibilidade de nutrientes. Vamos lá, no laboratório, uma única bactéria colocada em um ambiente adequado ao crescimento, como uma placa de água, ela vai se reproduzir, né, a ponto de formar uma colônia visível, constituída de milhões de bactérias dentro de algumas horas. A aparência física dessa colônia ela pode ser característica para cada tipo de bactéria. Algumas bactérias produzem esporos muito resistentes ao defrontar-se com um ambiente desfavorável, né? Os esporos ficam em estado adormecido quase indefinidamente até serem encontradas condições adequadas para o crescimento. Eles germinam e o organismo retoma o metabolismo e replicação normais. Então, as bactérias elas são formas de vida extremamente adaptáveis. Habitam quase todos os nichos, ambientes da Terra, incluindo os seres humanos, né? Todavia, ou entretanto, né, cada espécie bacteriana individual tem um conjunto bem definido de parâmetros de crescimento, como nutrição, temperatura, luz, umidade e atmosfera também. As bactérias com necessidade de crescimento muito rígidas, né, são designadas como fastidiosas, né? São aquelas que têm necessidades muito rígidas, são as fastidiosas. Só você lembrar quando um garoto dá trabalho para comer, não come qualquer comida, a gente chama ele de o senhor tá com fastia? Quem lembra disso? Quem é nordestino vai lembrar que a mãe falava, tá com fastio? Então, essas bactérias aí, que são rígidas, né? Tem um crescimento com condições rígidas, a gente chama de fastidiosas. E aí, como exemplo, a Neisseria gonorrhoeae, né? A bactéria que causa a gonorreia, não pode viver por muito tempo fora do corpo humano. E aí, algumas bactérias necessitam de oxigênio para o metabolismo e a nutrição, sendo denominadas aeróbicas. Aeróbicas é aquelas que necessitam de oxigênio
né, para fazer seu metabolismo aí também e para nutrição também. Outras não podem sobreviver no ambiente contendo oxigênio e se chamam anaeróbicas. As anaeróbicas, se tiver oxigênio, ela morre. As aeróbicas precisam do oxigênio para o metabolismo. Beleza. Um organismo capaz de adaptar seu metabolismo a condições aeróbicas ou anaeróbicas, a gente chama de quê? De aeróbico facultativo. Então, a bactéria que é capaz de viver tanto em ambiente aeróbico como anaeróbico, ela se adapta, a gente chama de aeróbico facultativo. Tá, no laboratório agora. No laboratório, né, essas bactérias são classificadas geralmente de acordo com a aparência microscópica e as propriedades corantes da célula. O corante Gram, né, que foi desenvolvido originalmente em 1884, século XIX, né, pelo bacteriologista dinamarquês Christian Gram, ainda é o procedimento corante mais largamente utilizado, né? Então, as bactérias elas são designadas como organismos gram-positivos, caso sejam coradas em púrpura, roxo, né? Por um corante básico primário, geralmente é o cristal violeta, né? Por isso que é púrpura roxo. E as que não são coradas pelo cristal violeta, mas contracoradas em cor vermelha, né? Por um segundo corante. Esse corante aqui cora essas bactérias, né, que são contracoradas aí em cor vermelha, pelo corante safranina, corada pelo corante safranina, né? Cristal violeta vai corar lá em púrpura as gram-positivas. E a contracorada, né, que não é corada pelo cristal violeta, não fixa, mas sim pela safranina, pelo corante safranina, a gente vai designar como organismos gram-negativos. Então, as características corantes e a morfologia microscópica são usadas em combinação na descrição dessas bactérias. Um exemplo é o Streptococcus pyogenes, né? O organismo causador da escarlatina e da febre reumática. Quem que causa escarlatina e febre reumática? Streptococcus pyogenes, né? Então, ele é um organismo intreptocóxico. Ele é um organismo estreptocócico, né? Gram-positivo esférico, que cresce em cadeias e cora-se em púrpura pelo corante gram, né? O corante cristal violeta, né? Então é isso. Streptococcus pyogenes, característica dele é um micro-organismo estreptocóxico, gram-positivo esférico, né? Ou seja, vai crescer em cadeias, cora-se em púrpura pelo corante gram e ainda é esférico, né? Beleza. Então, outro exemplo aqui, a Legionella pneumófila. Legionella pneumófila é uma bactéria responsável pela doença dos legionários. É um bastonete gram-negativo, ou seja, o corante que pega nele é a safranina, o cristal violeta não pega, tem a aparência vermelha e a forma de bastão. É a Legionella pneumófila, né? Ok, então vamos continuar. Outro meio de classificar, essa é uma primeira classificação das bactérias, em gram-positivos, gram-negativos, né? Se cora ou não pela coloração de gram, né? Cristal violeta. E o formato dela também. Agora vamos para outro meio de classificar essas bactérias, né? Agora de acordo com as propriedades de coloração ao microscópio, né? Calma aí. Outro meio de classificar as bactérias de acordo com as propriedades de coloração ao microscópio é a coloração ácido resistente. Então, a primeira forma de classificação foi a coloração de gram, se cora ou não pela coloração de gram, fica roxo ou fica vermelho, beleza. E já o outro método de coloração microscópico aqui, porque só não existe o dinamarquês, a Dinamarca no mundo, né? É pela coloração ácido resistente. Vamos lá, se passou mais 15 minutos, a gente consegue. Então, outro tipo de coloração é a coloração ácido resistente. Devido ao conteúdo e composição singulares dos ácidos graxos, né, da sua membrana celular, certas bactérias são resistentes à descoloração de um corante primário. Esse corante primário é qual? Como é que é chamado? É carbol, fucsina, ou uma combinação de auramina e rodamina. Rodamina. Então é isso.
O outro tipo de coloração ao microscópio aí é o ácido resistente. Aí tem bactérias que vão ter ácidos graxos, né, da sua membrana, compondo a membrana. E esses ácidos graxos eles vão ser resistentes à descoloração do corante primário, carbolfucsina ou combinação de auramina e rodamina. Então, quando tratadas com solução de álcool ácido, beleza. Ou seja, a bactéria é tratada com essa solução de álcool ácido e a gente joga carbolfucsina ou combinação de auramina com rodamina e ela não descolora por causa desse ácido graxo na membrana, presente na membrana celular dela. Tá. Então, esses organismos são designados como ácidos resistentes e consistem em alguns patógenos humanos significativos. Notadamente, um exemplo é a Mycobacterium tuberculosis. Olha aí, quem diria, né? A mais famosinha. A famosa BK, né? Bacilo de Koch. Então tá aí um método supimpo para quem suspeita aí de tuberculose em alguém. Então, esses organismos eles são designados como ácidos resistentes e consistem em alguns patógenos humanos significativos. Ok. O organismo que é tratado com uma solução de álcool ácido e depois é resistente à descoloração por um corante primário como carbolfucsina ou combinação de auramina e rodamina. Beleza. Devido ao ácido graxo presente na membrana celular. E aí um exemplo, quem é? É na membrana? É na membrana. É a Mycobacterium tuberculosis. A causa da tuberculose, né? Bem como outras micobactérias e várias bactérias filamentosas, como algumas espécies da nocardia, complexo N asteroides e N brasiliensis. Ou seja, nocardia asteroides e nocardia brasiliensis. Beleza. Então, para fins de taxonomia, identificação e classificação, cada membro do reino bacteriano é classificado num pequeno grupo de organismos bioquímica e geneticamente relacionados, designado como gênero, e subdivididos adicionalmente em indivíduos distintos no gênero, né? Designados como espécie. A alocação de gênero e espécie do organismo reflete-se em seu nome. Por exemplo, Staphylococcus é o gênero, Aureus é a espécie. Então, o gênero Staphylococcus é a Aureus espécie. Beleza. Vamos ver aí o que ele tem a falar das espiroquetas. Peguei um pouquinho de água, claro. Só gastamos meia hora até agora. Vamos lá. Espiroquetas constitui uma categoria excêntrica de bactérias mencionadas separadamente devido à sua morfologia celular fora do comum e mecanismo característico de motilidade. Ou seja, ela é uma bactéria, mas a gente separa das outras porque ela é muito diferentona. Então, tecnicamente, são bastonetes gram-negativos, ou seja, forma de bastão e cicora em vermelho, né? Ou não cicora pela coloração de gram, né? Ela pega aquela safranina, beleza. Sendo, porém, singulares, porque a forma da célula é helicoidal, olha só, e o comprimento do organismo constitui muitas vezes sua largura. Então, uma série de filamentos entrelaça-se na parede celular e vai se estendendo por todo o comprimento da célula. Esses filamentos impelem o organismo por um ambiente aquoso no movimento de saca-rolha, né? Então, os espiroquetos são organismos anaeróbicos ou anaeróbicos facultativos. Ele prefere ficar sem oxigênio, mas se tiver oxigênio ele consegue sobreviver. E compreendem 3 gêneros. Aí, os espiroquetas, vamos lá, exemplos dos gêneros de bactérias espiroquetas, as diferentonas. Eu tenho Leptospira, a Borrelia e Treponema. Tudo é espiroqueta. Leptospira, Borrelia e Treponema. O que são isso? São os gêneros do tipo de bactéria espiroqueta, que é aquela filamentosa. Tem um filamento helicoidal, né? Longo. Beleza, que entrelaça-se e faz aquele movimento de saca-rolha. Tá, vamos lá. Cada gênero
Tem cepas saprófitas, ou seja, que gosta ali de matéria orgânica morta, né? Aquela matéria orgânica lá. E patogênicas também. Vamos falar um pouco das leptospiras. Então, essas leptospiras patogênicas, né, infectam grande variedade de animais selvagens e domésticos. Os animais infectados lançam os organismos no ambiente pelo trato urinário. Então, a transmissão a seres humanos ocorre por contato com animais infectados ou materiais contaminados com urina. Então, as leptospiras têm acesso ao hospedeiro diretamente pelas membranas mucosas ou por soluções de continuidade na pele, né? E podem produzir uma doença grave e potencialmente fatal, que a gente denomina de doença de Veio. Doença de Eio. Veio. Quem sabe inglês, por favor, escreva aí embaixo a descrição fonética da pronúncia aí dessa doença. Doença de Veio ou doença de Eio, né? Já as borrélias são transmitidas de animais infectados a seres humanos pela picada de um artrópode vetor, né? Como os piolhos ou carrapatos. Beleza, então, leptospiras, doença de Veio, né? Eio, sei lá. E é transmitida por soluções de continuidade na pele ou até membranas mucosas através da urina de animais infectados. Já as borrélias são transmitidas de animais infectados a seres humanos pela picada de um artrópode vetor, como os piolhos ou carrapatos. Então, estão incluídos no gênero Borrelia os agentes da febre recidivante, Borrelia recorrentes, e da doença de Lyme, que é a Borrelia burgdorferi, né? Borrelia é o gênero, Burgdorferi é a espécie. Então, a Borrelia é uma espiroqueta, né? Que causa através de um artrópode vetor a doença de Lyme. E agora vamos falar finalmente, por fim, das espécies patogênicas do treponema. Treponema é o gênero, né? Do tipo espiroqueta aí de bactéria. Do tipo de bactéria chamada de espiroqueta. Então, não necessitam de intermediário e se disseminam de pessoa a pessoa por contato direto. O membro mais importante do treponema desse gênero aí é o Pallidum, né? Espécie Pallidum, que é o causador da sífilis. Treponema pallidum, espiroqueta, beleza? Vamos beber um pouquinho de água e passar para micoplasmas. Aí quando chegar em riquetes a gente faz o intervalinho. Vamos lá, micoplasmas. Então, micoplasmas são procariotes unicelulares capazes de replicação independente. Esses organismos têm menos de 1/3 do tamanho das bactérias e contêm pequeno genoma de DNA de aproximadamente metade do tamanho do cromossomo bacteriano. Essa célula é constituída de citoplasma circundado por uma membrana, mas, ao contrário das bactérias, os micoplasmas não produzem uma parede celular rígida de peptidoglicano. Em consequência disso, a aparência microscópica da célula é muito variável, indo da forma cocoide a filamentos. E os micoplasmas são resistentes aos antibióticos inibidores das paredes celulares. Claro, né? Ele não tem, né? Eles não produzem, na verdade, uma parede celular rígida de peptidoglicano, então ele vai ser resistente a inibidores das paredes celulares, como penicilinas e cefalosporinas. Não adianta dar penicilina para matar micoplasma, nem cefalosporina. Ele não vai morrer porque ele tem uma parede rígida, uma parede celular rígida, né, formada de peptidoglicano. E por isso mesmo que ele tem formas variáveis, menorzinho e tal. Então vamos continuar. Os micoplasmas dos seres humanos são divididos em 3 gêneros: micoplasma, né, com Y, micoplasma, ureaplasma e acoleplasma. Então, os 2 primeiros, micoplasma e ureaplasma, necessitam de colesterol do ambiente para produzir a membrana celular. Os acoleplasma não. Em hospedeiros humanos, os micoplasmas são comensais. Isso quer dizer o quê?
que quer dizer que ele é comensal? Que ele se beneficia dessa relação com o hospedeiro, né? Vamos lá. Então, contudo, algumas espécies são capazes de produzir doenças graves, como tá aqui. Em hospedeiros humanos, os micoplasmas são comensais. Contudo, algumas espécies são capazes de produzir doenças graves, como a pneumonia, que é o Mycoplasma pneumoniae, infecções genitais, Mycoplasma hominis, e Ureaplasma urealyticum, e infecções respiratórias transmitidas pelas mães a lactentes de baixo peso ao nascimento, que aí é com o Ureaplasma urealyticum também. Ele faz acontecer isso, felizmente. Então, não sei, vamos terminar logo bactéria? Vamos. Deixa o fungo para mais tarde. Não. Vamos só acabar Rickettsias. Vamos lá. Rickettsias, Chlamydiae, né? E Ehrlichiae e Coxiella. Vamos lá. Estamos no embalo. Este interessante é outro grupinho aí de bactérias, né? Este interessante grupo de organismos, ele combina as características dos organismos viróticos e bacterianos, olha só, para produzir doenças em seres humanos. Todos são patógenos intracelulares obrigatórios, como os vírus, mas produzem uma parede rígida de peptidoglicano, né? Reproduzem-se assexuadamente por divisão celular e contêm RNA e DNA, assim como as bactérias. Olha que interessante esses organismos aí, né? Então vamos falar um pouco das Rickettsias. Elas dependem da célula do hospedeiro para as vitaminas e nutrientes essenciais, mas os organismos Chlamydiae parecem utilizar restos de intermediários do metabolismo calórico, como a adenosina trifosfato, ATP, né? Que interessante. As Rickettsias infectam as células de certos artrópodes, como as moscas, carrapatos e piolhos, mas não produzem doença neles. Os organismos são transmitidos a seres humanos acidentalmente pela picada do artrópode ou do vetor, né? E produzem algumas doenças potencialmente letais, como a febre maculosa das montanhas rochosas e o tifo epidêmico. Olha aí, isso aí é com quem? Com as Rickettsias, né? As Rickettsias, elas infectam células de certos artrópodes. Carrapato aí, né, causando a febre maculosa das montanhas rochosas. Vamos agora para as Chlamydiae. Então, são um pouco menores que as Rickettsias, mas estruturalmente semelhantes. Então, ao contrário das Rickettsias, são transmitidas diretamente entre os vertebrados suscetíveis. Não precisa de um intermediário artrópode, né? Sem um artrópode, olha aí, hospedeiro intermediário. Então, essa é a clamídia, contrário da Rickettsia. A transmissão e a replicação das Chlamydiae se dão num ciclo de vida definido. A forma infecciosa, que é designada como corpo elementar, fixa-se à célula do hospedeiro e nela penetra, transformando-se aí num corpo reticulado maior. Este último passa por replicação ativa a múltiplos corpos elementares lançados no ambiente extracelular para iniciar outro ciclo infeccioso. Então, as doenças dos seres humanos, pelos organismos Chlamydiae, são infecções genitais sexualmente transmitidas, né? Infecções oculares e pneumonias de recém-nascidos, aí com a Chlamydiae trachomatis, né? Infecções do trato respiratório superior e inferior em crianças, adolescentes e adultos jovens também, que é a Chlamydia pneumoniae, e doenças respiratórias adquiridas de pássaros infectados, que é a Chlamydia psittaceae. Então, os organismos Ehrlichiae também são organismos intracelulares obrigatórios, que se assemelham às Rickettsias. Então, a diferentinha aí agora é a Chlamydiae, né? Ela é diferente da Rickettsia e da Ehrlichiae. A Ehrlichiae é a irmã da Rickettsia ali, vamos ver, né? São organismos intracelulares obrigatórios e são semelhantes a Rickettsias em sua estrutura, né? E produzem diversas doenças veterinárias e humanas, algumas das quais
tem um carrapato como vetor. Esses organismos têm como alvo de infecção leucócitos mononucleares. Beleza. E polimorfonucleares. E, de modo semelhante às Chlamydiae, multiplicam-se no citoplasma dos leucócitos infectados em vacúolos denominados mórulas. Porém, ao contrário das Chlamydiae, as Ehrlichiae não têm um ciclo de vida definido e são independentes da célula do hospedeiro para a produção de energia. No leste da Ásia, a Ehrlichia senetsu, produz uma doença em seres humanos denominada febre senetsu. Se assemelha à mononucleose infecciosa. Nos Estados Unidos, a manifestação mais frequente de infecção pela Ehrlichia é a ehrlichiose monocitotrópica humana, doença causada pela Ehrlichia schaffensis, facilmente confundida com a febre maculosa das montanhas rochosas. E aí, por fim, temos o gênero Coxiella. Contém apenas uma espécie, a Coxiella c. burnett, da espécie Burnett. Como seus correspondentes rickettsiais, este é um organismo intracelular gram-negativo que infecta diversos animais, como os bois, carneiros e cabras. A infecção pela Coxiella produz uma doença designada como febre que, caracterizada por doença febril, inespecífica, acompanhada frequentemente de cefaleia, calafrios, artralgia e pneumonia leve. O organismo produz um estágio de esporo muito resistente, transmitido aos seres humanos quando o tecido animal é aerosolizado, como durante o processamento da carne ou pela ingestão de leite contaminado. Então, gente, vimos aí um apanhado de informações de vírus, bactérias, e agora paramos em fungos. Vamos fazer um intervalo e depois voltamos com fungos, relembrando de forma muito rápida os principais conceitos das infecções, das doenças infecciosas, e uma base boa também. Vamos nessa.